A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa te abençoar neste dia. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, José Camilo, e mais uma vez eu estou aqui para poder compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. É um motivo de muita alegria, é uma honra para nós poder estar compartilhando da Palavra de Deus, pois acreditamos que a Palavra tem o poder de transformar vidas. Quero compartilhar com vocês uma palavra que fica no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-á nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Você costuma consultar a Deus antes de tomar alguma decisão? Você acostuma consultar a Deus antes de tomar alguma decisão? A mensagem de Deus hoje é: não faça nada antes de orar. Este é o tema de nossa mensagem neste dia. Não faça nada antes de orar. Como Davi vencia suas batalhas? A resposta a esta pergunta está no texto que lemos. Davi lutou suas batalhas da forma como era instruído por Deus. Um dos pontos fortes da vida de Davi era a sua convicção de que a ajuda e a direção de Deus eram absolutamente essenciais para o sucesso de suas batalhas. Por isso, a sua prática regular era consultar a Deus. Por isso que a prática contínua da vida de Davi era orar a Deus. Davi era um homem valente, um homem forte, um excelente estrategista, e mesmo sendo um pastor de ovelha ou um rei de Israel, Davi não confiava na sua força e nem na sua inteligência. Davi constantemente, diariamente, ele buscava a direção e a ajuda de Deus. E o que aprendemos com Davi? Aprendemos que para vencermos as nossas batalhas e para que cumprimos o propósito de Deus em nossas vidas, nós também devemos buscar a direção de Deus por meio da oração e do Espírito Santo que habita em nós. A oração é um fator crucial, determinante na vida de um crente. A oração, ela nos mantém um relacionamento contínuo com Deus e faz que nós compreendamos os planos deles para a nossa vida. A oração é o primeiro passo para se obter uma vida abençoada. A oração é o primeiro passo para se obter um dia abençoado, para se obter um ministério abençoado, para se obter uma família abençoada. A oração, ele é o primeiro passo para se obter um trabalho abençoado. Tudo o que iremos fazer. A oração é o primeiro passo para que a bênção de Deus acompanhe qualquer decisão da nossa vida. Não por isso que nós temos que estar atento em consultar a Deus constantemente. Não saia da tua casa sem orar. Não comece um relacionamento sem orar. Não comece um projeto sem orar. Não comece um trabalho sem orar. Não faça nada sem primeiro orar. Nem sequer coloque seus filhos na escola ou até mesmo na creche sem orar. A oração era essencial. Por quê? Porque a oração não é só proteção. A oração é também direção. Escute isso. A oração não é apenas proteção, mas direção. Quantos servos de Deus eles passaram a errar, a cometer-se erros, com homens que foram chamados por Deus com um grande propósito, com grande missão dentro da Bíblia Sagrada e acabaram se errando, acabaram se cometendo grandes erros porque eles deixaram de consultar a Deus antes de fazer a sua escolha. Erros por não consultar a Deus é bem nítidos na Bíblia e é um assunto muito vasto.
mas nós podemos pegar o exemplo de Josué. Josué cometeu erros cruciais devido à falta de consultar a Deus e a confiança excessiva em suas próprias decisões. Um exemplo, Josué, ele fez um acordo com os gibeonitas, onde, sem buscar a orientação divina, aceitou a proposta de paz sem entender a verdadeira natureza dos gibeonitas. Segundo erros de Josué, foi na batalha contra Ai, onde a falta de consulta a Deus resultou em uma derrota inicial devido ao pecado de Acã. Josué, que foi um homem chamado por Deus, um homem onde Deus disse que estaria com ele, assim como que ele esteve com Moisés. Mas Josué tinha que andar como Moisés também andava, tinha que manter-se a relação com Deus. Josué foi um grande conquistador, foi um homem que Deus chamou para conquistar a terra prometida, porém ele cometeu alguns erros, e um deles foi fazer um acordo com os gibeonitas, um povo na qual Deus disse que não era para fazer aliança com nenhum povo da terra, e ele fez uma aliança porque não consultou Deus primeiro, resultou em consequência. Segundo erro, perdeu a batalha contra Ai. Muitas pessoas morreram e pereceram porque havia um pecado no meio do arraial do povo, só que ele não tinha consultado a Deus. Aí que está o perigo. Às vezes nós somos chamados para Deus por uma grande obra, mas cometemos erros por confiar excessivamente em nossas escolhas. Às vezes por nós já ter um tempo no ministério, por nós já ter um tempo no nosso trabalho, por nós ser pais de família, há um grande tempo confiamos em nossas experiências e acabamos fazer escolhas que traz consequências árduas, porque nós não pedimos conselhos ao Senhor. Por que nós precisamos orar? Porque, como já disse aqui, a oração é mais do que proteção, é também direção. O que você não vê, Deus vê. O que você não controla, Deus controla. Por isso é necessário a nós sempre estar pedindo orientação a Deus, para nós não errarmos. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Há uma necessidade de orar. Paulo escreveu a carta para a igreja de Tessalônica, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar, orar constantemente. Há uma necessidade de nós criarmos um hábito de sempre estar orando, falando com Deus, principalmente antes de tomar algumas decisões. Então, por isso, Deus ele falou com Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes e coisas que você não sabe. É necessário nós orarmos, porque nós não conhecemos o nosso futuro. O nosso futuro não é daqui 10 anos, nosso futuro é daqui 5 minutos, daqui 2 minutos. Aquilo que vai acontecer que nós ainda não sabemos, mas Deus sabe e tem o controle da história. Quando oramos, Deus ele nos responde, e Deus ele nos prepara, e Deus nos revela o que vai acontecer. Por isso que é necessário a gente manter a oração, para Deus revelar-nos para nós aquilo que é oculto ao nosso entendimento, a nossa razão, a nossa limitação da nossa ótica física. Lembramos que Deus é um Deus presciente e onisciente. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, sabe o que vai acontecer futuro. Confie a sua vida a Deus. Salomão, ele escreveu Provérbios capítulo 16, verso 3, e diz: confie no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outra versão diz: entregue, consagre a Deus tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. O versículo enfatiza a importância de confiar em Deus e entregar nossos planos a Ele, pois isso nos dará sucesso. Por isso, confie em Deus, entregue ao Senhor, para que Deus possa guiar todos os teus caminhos. Para nós finalizar, eu quero deixar outra palavra ao teu coração. Livro de Salmos, capítulo 55, versículo 16 e 17, diz assim:
Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, clamarei e ele me ouvirá a minha voz. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Deus tem o poder de trabalhar na sua vida. A mensagem de Deus para você hoje é: não faça nada antes de orar. Deus diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.